Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus, agradeço a Ial, o Pai dos Espíritos, pelos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos abraçados nesta família, canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar, como eu sempre falo, como sempre eu faço, eu quero convidá-los aqueles para participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens, deixando os seus comentários, respeitando, nos comentários, com certeza, né? E juntos vamos aprendermos uns com os outros. Eu daqui, você daí, eu aprendo contigo daqui e você aprende comigo daí, entendeu? Então, é isso que é o Evangelho. O Evangelho não é de guerra, o Evangelho é de paz. Amém? Então, vamos lá. Eu quero trazer uma pequena reflexão, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, para o nosso espírito, que tem como tema: quem conheceu a mente de Deus? Ou seja, quem conheceu a mente de Ial? Quem conheceu? É uma pergunta. É uma pergunta. Meus irmãos, vamos ler aqui, eu vou ler um versículo, depois nós iremos ler mais alguns versículos para a gente entender o que Paulo estava querendo falar aqui. Romanos capítulo de número 11, versículo 34, que diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta do apóstolo Paulo. Ou quem foi seu conselheiro? Só até aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, minha família em graça, a pergunta é: alguém na face da terra, desde Adão, desde os primeiros habitantes da terra, até em nossos dias, quem conheceu a mente do nosso Pai, o Pai dos Espíritos? Quem conheceu a mente de Ial? Ninguém. Era uma pergunta que Paulo estava fazendo ali, escrevendo para aquela comunidade ali de Roma, onde existia ali judeus e gentios convertidos. Então, desde Adão até os dias de hoje, qual homem pode bater no peito e dizer: eu conheço a mente de Deus, eu conheço a mente do meu Pai, eu conheço a mente do Pai dos Espíritos, eu posso dar conselho a Ele, eu posso discordar do Pai dos Espíritos, do Criador, porque tem algumas passagens aqui na Bíblia que eu não concordo. Então eu posso discordar porque eu conheço a mente de Deus, eu conheço a mente do meu Pai, e eu posso discordar. Além de discordar, eu posso dar conselho. Quem? Ninguém, meu irmão. O que eu vejo e ouço de pessoas que se dizem que já conhecem o Evangelho da Graça, entendeu? E que está liberto. Sim, meu irmão, estamos livres. Mas eu dizer que eu conheço, eu estou redondamente enganado. O que eu conheço de pessoas dizer: não, eu não concordo com isso aí, o que está escrito aí eu não concordo. Eu acho que não é assim, colocando axiologia na soberania de Deus, colocando suas axiologias, as suas filosofias, as suas ideias humanas de homem, da visão humana, em dizer: ah, mas Deus não ia fazer isso, Deus não faz isso.
O que eu vejo de pessoas, meu irmão, seguindo essa linha de raciocínio, entendeu? Colocando suas axiologias, suas ideias, seus conceitos, suas filosofias, seus achismos, querendo, entendeu? Querendo até confrontar a soberania de Deus, querendo tirar a soberania de Deus. Porque quando eu não concordo com algo que Deus decidiu, que o Pai decidiu, o que Ele fez, quando eu não concordo com os desígnios, os propósitos, os projetos de Deus, eu estou discordando da soberania de Deus. Quem é o homem? Será que o homem recebeu essa autonomia de soberano igual a Deus? Não, doutor. Então Paulo faz aqui uma mensagem, ele faz uma pergunta, olha, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo faz duas perguntas ao mesmo tempo. Quem conheceu a mente dele? Ou quem foi seu conselheiro? Então, desde a primeira criação, a primeira criatura na face da terra, até hoje, ninguém conheceu a mente do Senhor na sua totalidade. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, os juízos de Deus, os pensamentos de Deus, ninguém conheceu. Deus, ele não revelou ao homem, nem ao apóstolo Paulo da época, que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, Deus não deu a sabedoria dele, que ele tem, e o conhecimento dele, que é a ciência, na sua totalidade ao apóstolo Paulo. Paulo teve um nível de revelação maior do que Pedro, do que Tiago, do que João. Sim, nesse sentido, nível de revelação, de entendimento, mas não um nível de conhecimento da ciência, de conhecimento e da sabedoria na totalidade de Deus, 100%, vamos colocar uma analogia aqui, 100%. Ou seja, a sabedoria de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, ele não deu ao apóstolo Paulo, não deu a Pedro, não deu a Tiago, não deu a eu, não deu a nenhum homem que tem um canal no YouTube. Deus não deu, meu irmão. Porque senão o homem seria igual a Deus, em soberania em tudo. E o Pai dos Espíritos, ele não divide a soberania dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele só deu um petisco, meu irmão. E tem pessoas que já se acham a bola da vez. Tem pessoas aí que eu fico ouvindo dizer, eu já conheço o Evangelho, não sei o quê. Conhece nada, meu irmão. Conhece nada. A gente conhece um petisco um pouquinho. A mente do homem, a mente de nós, criaturas, como homem falando criatura, e como filhos espiritualmente falando, Deus não deu essa totalidade de conhecimento e de sabedoria ao homem. Então, veja que nem o apóstolo Paulo ele recebeu esse nível de entendimento, de conhecimento da sabedoria de Deus. Não, foi só apenas um petisco. E se o homem pensar diferente disso aqui, é porque ele é soberbo, é prepotente, é arrogante. Pare com isso, meu irmão. Deus colocou limite no homem, agora ele é ilimitado. Então, não foi o total conhecimento nem da sabedoria de Deus, nem os juízos e nem os caminhos. Entendeu? Nem um homem consegue atingir esse nível, nem por isso, nenhum homem está com a verdade absoluta. A verdade absoluta está nele, ô glória, é dele, ô glória, e não do homem. O Pai dos Espíritos, ele só deu um petisco de conhecimento e de sabedoria. O homem já se sente, e tem alguns que já se sentem prepotente, arrogante, querendo glória para si. O que eu vejo de pessoas, o que eu ouço, o que eu vejo, meu irmão, a gente percebe nas palavras, nas atitudes. Então, veja, o Pai dos Espíritos, ele não deu a sua plenitude
plenitude, a sua total plenitude de conhecimento e de sabedoria ao homem. Não. De forma alguma, eu discordo. E tenho como provar dentro do Evangelho. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 33. Vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Até aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja que a sabedoria de Deus, a ciência, que é o conhecimento de Deus, é uma riqueza profunda, é infinita, meu irmão, que está longe do alcance da mente do homem. Por mais que nós sejamos espirituais, por mais que a gente explore o conhecimento, por mais que a gente busque esse conhecimento, mas o homem não consegue atingir o nível da totalidade, da riqueza, da profundidade, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A sabedoria e o conhecimento do Pai, dos Espíritos, é uma riqueza muito profunda, é infinita, que a mente do homem não é capaz de chegar ao nível que o nosso Criador ele tem. Ele não deu a ninguém. Entendeu? Então, por mais que o homem explore esse conhecimento, essa sabedoria, essa ciência, meu irmão, nenhum homem pode chegar a esse nível igual ao Pai. Então é por isso que nós temos que trazer um evangelho, não é nem ensinar o evangelho, é mostrar com humildade, não deixar subir para a cabeça. Eu costumo dizer, e sempre vou dizer, que eu aprendo todos os dias. Eu aprendo até com quem não tem canal. Nós aprendemos uns com os outros. O canal no YouTube que eu e você tem não é para nos engrandecer, nem crescer o nariz, empinar o nariz. O conhecimento que nós buscamos e exploramos, entendeu? Que chega até a nossa mente, ao nosso espírito, não é para a gente se engrandecer, se gloriar. Não, meu irmão. Não é para deixar você nem eu inchado. Inchado é soberba. Inchado é um estado de doente. Uma pessoa inchada. Uma pessoa soberba, prepotente, arrogante, meu irmão. É uma pessoa doente. Sim. Então, continuando, vamos ver aqui, ó. Veja que, por mais que o homem busque esse conhecimento, essa revelação, a verdade não está com o homem. O homem não consegue entender, compreender os desígnios, o que Deus fez, o que Deus faz, o que aconteceu no passado, no antigo pacto. O homem não consegue entender a mente do Senhor, compreender. Então veja o versículo 33, ó. Ele diz aqui, ó: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É uma riqueza profunda. A sabedoria e o conhecimento de Deus é algo profundo, que está longe do homem atingir, chegar a esse nível de conhecimento e de sabedoria de Deus. Nenhum homem aqui na terra, nenhum, sem exceção, nenhum. Nunca houve, nem nunca vai haver um homem que consiga chegar a esse nível. Aí ele continua, ainda no mesmo versículo: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja. Observe quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja que o juízo de Iau, o juízo de Deus, do Pai dos Espíritos, é insondáveis. Está muito longe da mente do homem. Os projetos de Deus, os desígnios de Deus, o que Ele fez no passado. Está entendendo, meu irmão? E o que Ele faz agora também.
Você está entendendo? O que está escrito que Deus fez é insondáveis. Tudo foi feito por Ele, é dele, para Ele, meu irmão. Então, os juízos de Deus são insondáveis, os pensamentos de Deus são inescrutáveis, os juízos, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são insondáveis, são incompreensíveis. Ninguém consegue entender a sua total, o seu total conhecimento, a sua total sabedoria, os seus desígnios. Veja o que Jó diz em Jó, não foi Jó, foi Zofar, no capítulo 11, versículo 7, olha o que Zofar falou ali para Jó. No capítulo 11, versículo 7, olha o que está escrito. 11, 7 diz: porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Veja, eu vou ler nessa outra tradução aqui, Jó, capítulo de número 11, versículo 7. Vamos lá. Jó, capítulo 11, versículo 7. Olha o que Zofar falou para Jó. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Nenhum homem, meu irmão. Zofar estava se dirigindo a Jó. E hoje eu me dirijo a você e dirijo para mim também com essas palavras de Zofar. Vamos lá? Veja o que Zofar falou. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Não, meu irmão, nenhum homem, nem eu, nem você. Nem eu, nem você. Veja Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vamos discorrer na Bíblia. Eu quero correr aqui para não ficar muito longa a mensagem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Palavras do sábio Salomão. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz, olha o que está escrito aqui, ó. Tudo se fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Palavras do sábio Salomão. Então o homem está limitado, por mais que o homem explore e busque o conhecimento, ele não vai conseguir atingir o nível de conhecimento e da sabedoria de Deus. Veja aqui em Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Vamos lá. Olha o que diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O homem não consegue atingir o pensamento de Deus. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis, meu irmão. Que isso fique bem claro. Que a gente venha ser mais humilde, meu irmão. Eu não posso bater no peito e dizer que já conheço tudo do Evangelho. Eu estou no nível de aprendizado também. Que isso fique claro, meu irmão, em nossas mentes, em nossas vidas. Então, observe isso aqui. Quantas passagens aqui que nos ensina. A sabedoria e o conhecimento do homem são limitados diante do Pai dos Espíritos. O homem não consegue atingir esse nível total da sabedoria e do conhecimento de Deus. O homem não consegue entender os desígnios do passado de lá atrás, que ficou lá atrás, no antigo pacto. Então,
os juízos e os caminhos de Yahweh, na sua totalidade, o Pai dos Espíritos, o homem não pode atingir esse nível. Não tem como o homem entender os juízos de Deus, os pensamentos de Deus. Veja o versículo 33, continuando. Vamos lá. Versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece? Não tem como o homem entender a mente do Senhor, a mente do Pai dos Espíritos. Nenhum homem pode alcançar, não tente querer entender, compreender os desígnios de Deus. Versículo 34. Vamos lá. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta do apóstolo Paulo. Quem foi? Nenhum homem. Ou quem foi o seu conselheiro? A pergunta é, quem conheceu a mente do Pai dos Espíritos, do nosso Pai? Quem? Ninguém. E quem foi seu conselheiro? Ninguém. Ou qual foi o homem aqui na terra, ou quem é o homem da terra, que se fez conselheiro do Criador? Nenhum homem pode ser conselheiro de Deus para chegar perto dele, ou então para chegar, ou seja, para chegar ao ponto de falar, eu não aceito, eu não acho que foi assim, eu não penso que foi assim. E quem é você para pensar? Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem muitas palavras saindo aí da boca de pessoas que eu vejo, que eu ouço, que eu escuto, que não tem nada a ver de nível de revelação do Evangelho. É conceito humano, são palavras humanas, são axiologias humanas. Tem muitos aí fazendo do Evangelho da Graça, ensinando gato por lebre. O Evangelho da Graça, não é que o Evangelho da Graça é gato por lebre, mas estão tornando o Evangelho da Graça um gato por lebre. Estão comendo gato por lebre, meu irmão. É isso que está acontecendo. Estão se alimentando de gato por lebre. Como se fosse lebre, estão comendo gato. Estão se alimentando de gato. E tem muitos que concordam. É verdade. Verdade de quê? Eu não posso, eu sempre digo aqui, meus irmãos, não escute só o que eu falo. Não concorde só em tudo que eu falo. Analise. Você tem hoje como buscar o conhecimento. Respeitando o contexto do texto, contexto cultural, contexto histórico. Toda essa coisa hoje nós temos como... Nós sabemos disso, meu irmão. Cuidado com os textos isolados. Entendeu? Porque eu não aceito, eu acho que não é assim. Oh, por quê? Porque a graça, o Evangelho da Graça não é porquês, meu e seu. O Evangelho da Graça não é eu acho, meu e seu. Eu penso, meu e seu, pensamento humano, filosofia, axiologia, não. Não existe nenhum homem que atingiu o nível da sabedoria e do conhecimento de Deus para entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, o que Ele quis fazer. No Evangelho da Graça não tem mérito para homem. O Evangelho da Graça não é partidarismo, meu irmão. Não existe isso. Vamos se apoiar um no outro mesmo, se unir. Cadê a união do reino? Evangelho é união. O reino de Deus é um reino de paz, união.
e não querer achar que sabe mais, que conhece mais. Claro que tem alguns que conhecem mais um pouco, sim, porque tem mais meios de buscar o conhecimento. Mas isso não dá direito, nem respaldo, nem a mim, nem a você, nem a nenhum, a ninguém, achar que está por cima, que é o bola da vez. Veja Isaías, eu acho, eu penso, eu não concordo. Isaías 45, versículo 8. Isaías capítulo 5, versículo 48. Não, Isaías capítulo 45, desculpe, versículo 8 e 9. Vamos lá. Isaías capítulo 5, versículo... Isaías capítulo 45, versículo 8 e 9. Quase que não saía. Vamos lá. Vamos ler o versículo não. O versículo 9 e o versículo 10. Vamos lá. Isaías. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Entre outros cacos de barro, não passa de um caco de barro. Olha, ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro. Entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Versículo 10. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dá à luz? Versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Aqui, meu irmão. E aí? Como ser humano, nós somos caco, criatura de barro, vasos de barro, carne e sangue, filhos espiritualmente falando no espírito. Mas quem somos nós, meu irmão? Para querer desmanchar o que Deus quis desmanchar, tirar a soberania de Deus. Veja Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Vamos ver? Olha o que diz aqui, ó. O apóstolo Paulo. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem és tu, homem, para discutir com Yahweh? Porventura, todo objeto pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Mas isso aqui entra em todas as áreas. Em todas as áreas. Deus não tem satisfação para dar ao homem. A mente do homem ainda é muito pequena para entender os desígnios de Deus, algumas coisas que ele fez. Ele é soberano, ele faz o que quer. E ele não dá satisfação a ninguém. Então, alguns pensam que tem. Alguns pensam que pode dizer, não, mas eu não aceito, não é assim. Não, quem é você? Quem sou eu? O Pai não tem de recompensar em nada. Vamos lá, o versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, ou seja, recompensado. O Pai não tem de recompensar ninguém a nada. Ele dá se ele quiser dar. Os galardões, tudo bem. É pelo trabalho. Não estou falando aqui de salário, não, de pastor, não. Isso aqui não tem nada a ver. O galardão aqui não tem nada a ver de salário de pastor. Sabemos que galardão no grego é salário, mas não tem nada a ver aqui. Não estou falando de dinheiro, não, aqui não. Entendeu? Então, a salvação, a justificação, a purificação, a glorificação foi pela graça, de graça, por graça. Isso a nível de salvação. Então, todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. Veja, o versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eterna. Amém. Então, não existe essa, meu irmão. Não existe mérito para o homem na graça. Não existe. Não existe glória para o homem de achar, de querer tirar aquilo que Deus fez, querer mudar com suas axiologias. Quem é você? Quem sou eu?
Eu quero terminar com Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Olha o que Paulo diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse, longe de mim me gloriar. O que eu vejo de pessoas se gloriando aí, a soberba pegando pessoas aí, já pegou a muitos. Outros dizendo que eu não aceito, não é assim. Não, mas Deus não ia fazer isso, Deus não faz isso. O que eu vejo de pessoas dizendo aí, eu já sei tudo, eu já conheço o Evangelho da Graça. Será que você conhece mesmo? Será, meu irmão? Será? Então é essa palavra que eu quero deixar aqui. Ninguém conheceu a mente do Senhor, a mente do nosso Pai, a mente do Criador. Ninguém foi seu conselheiro. A ciência, o conhecimento, a sabedoria dele é uma riqueza profunda que o homem não consegue atingir esse nível na totalidade de conhecimento e de sabedoria. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, os juízos de Deus são inescrutáveis, são insondáveis. Somos o que somos pela graça, amém? É essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal, o canal da Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça e Pura. Graça pura, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Bom final de semana. Graça e paz.